Olá, anjinhos da Pro, tudo bom com vocês? Então, hoje, depois da nossa aula legal de matemática, a Pro vai trazer uma aula de história para vocês que tem tudo a ver com o que nós estamos passando agora. Por exemplo, hoje, é segunda-feira, dia 16 de novembro, mas ontem, domingo, dia 15, foi uma data muito especial para o nosso país. E não é só pela votação não, viu? Mas pelo motivo desta votação, por uma história por trás de tudo isso. Porque hoje nós cidadãos temos os direitos de votar e de escolher os nossos governantes. Mas isso nem sempre aconteceu. E a gente vai aprender isso hoje na nossa aula de história, né? O que foi que aconteceu para que hoje as pessoas tivessem o direito de votar. Vamos lá. Antigamente, logo quando o Brasil ele foi descoberto, se foi transformado em colônia, onde se instalou um governo de Portugal aqui no Brasil. Então, o tempo foi se passando e a família real, ela veio para governar aqui o nosso país, E durante 67 anos, o Brasil viveu um regime de monarquia. O que é monarquia, Pro? Monarquia é quando a família real, no caso a família de Dom Pedro, do imperador, era responsável pelo domínio e o poder era passado de pai para filho, de geração em geração, ou seja, quando o rei ele falecia, o poder era passado para o seu primogênito, o seu filho mais velho, não é? Que ficava no lugar dele. Então, com todos os imperadores aqui, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II governaram aqui o Brasil. Só que, por trás desse modelo de governo, houve uma insatisfação por meio das pessoas, As pessoas não estavam gostando mais da forma como a família real administrava o domínio aqui no nosso país. E grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império, que foi de Dom Pedro II, E o que foi que aconteceu? Quando o povo fica insatisfeito, não gosta de algo, vão para a rua, vão protestar, vão em busca dos seus direitos. Então, por isso, houve um movimento republicano contra a monarquia nesse período. Aí, o que foi que aconteceu? As pessoas se revoltaram, porque não estavam mais aceitando que a família real ela mandasse aqui no Brasil, Porque eram cobrados muitos impostos, dentre outras políticas que a família real tinha ali imposto. Então, tudo isso causou esse descontentamento no coração dessas pessoas, dos brasileiros, Dizemos assim. E no dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação. Antes era chamada de Praça da Aclamação. Hoje ela é chamada de Praça da República e fica localizada lá no estado do Rio de Janeiro, cercando o quartel-general onde estavam os ministros do imperador Dom Pedro II. Naquela época, o imperador, ele não governava sozinho, ele tinha a ajuda dos seus auxiliares, dos seus ministros, que tomavam decisões importantes para ele. E nessa época aqui, no dia 15 de novembro, o quartel, também ali juntamente com o marechal, cercaram aquele quartel todinho ali e os ministros estavam dentro. O que foi que aconteceu, gente? As Forças Armadas elas estavam sob o comando de um marechal, o nome dele era Deodoro da Fonseca. E ele também teve um colaborador, um articulador, um parceiro, juntamente nessa revolta, nessa busca sobre ali os seus direitos, que se chamava Benjamin Constant. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente com Benjamin Constant, decidiram ajeitar um grupo de pessoas, que faziam parte ali da revolta republicana, onde iam em busca dessa coisa, da derrubada da família real sobre o poder. Eles queriam tirar a família real, ou seja, tirar a monarquia e impor uma república. O que seria a república? A república é quando os governantes eles são eleitos de maneira justa, com a votação e a participação de todos, quando todos estão de acordo, o que não acontecia aqui nesse período. Vocês sabiam que Marechal Deodoro da Fonseca também foi o nosso primeiro presidente? Pois é, ele teve uma participação muito importante nessa questão da proclamação da República, porque foi ele na qual usou autoridade para declarar a República.
Deodoro, ele depois o imperador, ou seja, a família real, foi obrigada a se retirar do país, foi embora, foram expulsos. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, proclamou a República. E logo em seguida ele convocou uma Assembleia Constituinte. Então, ele já começou o quê? De maneira igualitária. Ele chamou as pessoas que ele precisava chamar, os governantes ali, né, os ministros, ele chamou todo mundo ali para entrar em um consenso. Então ele assumiu um governo provisório, sendo assim o nosso primeiro presidente. Quem elegeu Marechal Deodoro da Fonseca foi o Congresso. Como assim, para o que é Congresso? É quando as pessoas elas votam, né? Então aqui já foi a primeira forma de república. A república é quando há um consentimento da parte de todas as pessoas, ou seja, uma democracia. As pessoas estão ali de acordo em colocar alguém no comando. Então foi isso que aconteceu. O vice de Marechal Deodoro da Fonseca também era um marechal. O nome dele era Floriano Peixoto, que logo depois se candidatou e foi eleito o segundo presidente do Brasil. Foi redigida uma nova Constituição. Constituição é o conjunto de leis, né, que estão ali decididas pelos governantes de um país, na qual os princípios devem ser o que? Respeitados. Então, essa Constituição, ou seja, a Carta Magna, na qual se institua como forma de governo a República, né, é o documento de base que norteia todos os princípios de uma nação. O período conhecido como República, gente, foi dividido em três. A República Velha, que foi de 1889 até 1930. A República Nova, que começou aqui em 1930 e foi até 1985. E a Nova República, que é o período que nós estamos vivendo agora, né? De 1985 até os dias de hoje. Vocês sabiam que foi por causa desses acontecimentos que hoje nós temos o direito de votar e escolher os nossos governantes? Pois é. E o dia 15 de novembro ele foi marcado para nos lembrar de todo o esforço feito para garantir os nossos direitos por um país mais justo. Não foi fácil não, viu? Marechal Deodoro da Fonseca foi um homem muito corajoso. Ele não aceitou de maneira nenhuma aquilo que a família real estava impondo para o nosso país. Ele não aceitava que Portugal comandasse o Brasil daquele jeito. O Brasil já tinha se tornado independente, não é isso? Aí veio o quê? A proclamação da República. Muito bem. Então, ontem, a mamãe e o papai foram votar justamente por conta disso, graças a Marechal Deodoro da Fonseca, que se rebelou, né, juntamente com Benjamin Constant, e declarou a República. A prova está deixando aqui uma atividade para vocês no livro de História, página 190 e 191, falando sobre o período republicano, que foi esse período justamente aí que começou a República no nosso país. Lembrando que República é quando há uma forma de governo democrático, onde as pessoas têm o direito de escolher os seus governantes de maneira justa e igualitária. Antigamente não era assim, não. Antigamente o poder era passado de pai para filho, assim a gente precisar escolher, né? Então onde é que estava a participação do povo nisso? Em lugar nenhum, não é isso? Então Marechal Deodoro da Fonseca declarou a República, proclamou a República aqui no nosso país, no dia 15 de novembro de 1889. A prova aqui, o grupo está aberto, viu? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode estar perguntando para mim, ok? E um dia vocês também terão o direito de votar, viu? Quando vocês tiverem no mínimo 16 anos, estarão participando dessa etapa muito importante que é decidir o governante do nosso país. Aquelas pessoas que irão nos representar. Um beijo.